Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Max Weber, sobre os fundamentos da sociologia, uma aceitação gradual, racional vira global, e Weber e Marx, né? Conhecer um pouquinho. A perspectiva inovadora de Weber estabeleceu as bases de uma das maiores abordagens da sociologia no século XX, introduzindo a ideia de exame subjetivo, interpretativo, das ações sociais dos indivíduos. Ele ofereceu uma alternativa ao positivismo de Durkheim, ao apontar que a metodologia das ciências naturais não é nada para o estudo das ciências sociais, e ao determinismo materialista de Marx, ao enfatizar a importância das ideias e da cultura sobre as considerações econômicas. Apesar de as ideias de Weber terem influenciado bastante os seus contemporâneos na Alemanha, como Werner Sombart, Georg Simmel, elas não foram amplamente aceitas. Ele foi considerado em seu tempo um historiador e um economista em vez de um sociólogo. E só bem mais tarde seu trabalho recebeu a atenção que merecia. Muito do que produziu só foi publicado após sua morte e alguns só foram traduzidos bastante tempo depois. Os sociólogos no começo do século XX sentiam antipatia pela abordagem de Weber porque estavam ansiosos em estabelecer as credenciais da sociologia como ciência. Sua noção de Verstehen subjetiva e seu exame da experiência individual, em vez da sociedade como um todo, eram vistos como desprovidos do rigor e da objetividade necessária. E alguns críticos, especialmente os mais dados às ideias do determinismo econômico marxista, discordavam do registro de Weber da evolução do capitalismo ocidental. No entanto, as ideias de Weber foram cada vez mais aceitas ao mesmo tempo que a influência do positivismo de Durkheim estava em declínio. Weber foi, por exemplo, uma influência na teoria crítica da Escola de Frankfurt, centrada na Universidade de Goethe, em Frankfurt, Alemanha. Esses pensadores diziam que a teoria marxista tradicional não poderia dar conta plenamente do caminho traçado pelas sociedades capitalistas ocidentais, e por isso se apropriaram da abordagem sociológica positivista de Weber e de sua análise da racionalização. Fugindo da ascensão nazista, membros da Escola de Frankfurt levaram essas ideias aos Estados Unidos da América, onde as percepções de Weber foram entusiasticamente recebidas e sua influência foi ainda mais forte depois da Segunda Guerra Mundial. Em especial, o sociólogo americano Talcott Parsons tentou reconciliar as ideias de Weber com a tradição positivista dominante estabelecida por Durkheim, incorporando-as às suas próprias teorias. Parsons também fez muito para popularizar Weber e suas ideias dentro da sociologia americana, mas foi Charles Wright Mills quem, juntamente com Hans Heinrich Gerd, chamou a atenção do mundo anglófono para os escritos mais importantes de Weber através de sua tradução e comentário de 1946. Wright Mills foi destacadamente influenciado pela teoria de Weber sobre a jaula de ferro da racionalidade e desenvolveu esse tema em sua própria análise das estruturas sociais, na qual mostrou que as ideias de Weber tinham implicações mais significativas do que se pensava anteriormente. O Franz Kafka, contemporâneo de Weber, criou histórias descrevendo uma burocracia cheia de distopia. Sua obra casa bem com os temas weberianos, como desumanização e anonimato. Nos anos 60, Weber havia se tornado dominante e sua abordagem interpretativa chegou perto de substituir o positivismo que havia governado a sociologia desde Durkheim. Nas últimas décadas do século XX, a ênfase de Weber nas ações sociais dos indivíduos e sua relação com o poder exercido pela sociedade moderna, racionalizada, ofereceram um arcabouço para a sociologia contemporânea. Mas, sociólogos como o teórico britânico Anthony Giddens têm focado contra a abordagem de Durkheim para a sociedade como um todo e a concentração de Weber no indivíduo. Giddens aponta que nenhuma das duas abordagens está completamente certa ou errada, preferindo exemplificar duas ou mais perspectivas, a macro e a micro. Outro aspecto da obra de Weber, em que a cultura e as ideias moldam nossas estruturas sociais mais do que as condições econômicas, tem sido adotado por uma escola de pensamento britânica que deu espaço para o campo dos estudos culturais. As condições dentro de usinas de fabricação de semicondutores em que os trabalhadores usam máscaras e roupas especiais são um exemplo visível de racionalização e de repressão das interações humanas. De muitas maneiras, a análise de Weber acabou se provando mais presciente que a de Marx, a despeito de sua rejeição da interpretação de Marx sobre a inevitabilidade da mudança histórica. Weber previu a prevalência e o triunfo global da economia capitalista sobre os modelos tradicionais como resultado da racionalização.
Ele também anteviu que uma moderna sociedade tecnológica se basearia numa burocracia eficiente e que qualquer eventual problema não seria estrutural, mas uma questão de gestão e competência. Uma burocracia muito rígida faria com que, paradoxalmente, a eficiência caísse em vez de aumentar. É o que acontece no Brasil, né? Mais importante, Weber percebeu que o materialismo e a racionalização criaram uma jaula de ferro sem alma e que, se não fossem controlados, levariam à tirania. Onde Marx viu a emancipação dos trabalhadores e o estabelecimento de um Estado comunista utópico, o Weber observou que na sociedade industrial moderna, a vida de todos, tanto os proprietários quanto os trabalhadores, é moldada pelo permanente conflito entre a eficiência impessoal e organizacional e as necessidades e desejos dos indivíduos. E nas últimas décadas isso se provou verdadeiro, já que o cálculo racional econômico levou à substituição de pequenos comércios por supermercados e shoppings, além da exportação de postos de trabalhos manufatureiros e administrativos do Ocidente para países com baixos salários ao redor do mundo. As esperanças e o desejo dos indivíduos têm, em muitos casos, sido contidos pela jaula de ferro da racionalização, mas nem sempre, né? O que está acontecendo no Chile é uma prova de que a jaula de ferro da racionalização, ela às vezes surte um efeito contrário. A opressão é tão grande dessa jaula de ferro, a prisão tão grande, que as pessoas anseiam por sair. Acontece isso, muito acontece no Chile, aconteceu na França, com os camisa laranja ou amarela, não sei. Max Weber é um dos fundadores da sociologia, junto com Karl Marx e Emile Durkheim. São os três pilares, os três pais fundadores da sociologia clássica. Nascido em Erfurt, junto com Comte, Augusto Comte também, né? Nascido em Erfurt, numa família intelectual alemã de classe média, o Weber terminou seu doutorado em 1888 e lecionou nas universidades de Berlim, Freiburg e Heidelberg. Seu conhecimento de economia, história, política, religião e filosofia serviu como solo do qual brotou e cresceu boa parte do pensamento sociológico. Embora a trajetória profissional de Weber tenha seguido o impressionante, sua vida pessoal foi um tanto problemática. Em 1897, teve um colapso logo após a morte de seu pai. Apesar de sua morte inesperada, em 1920, aos 56 anos, o registro de Weber do papel da religião na ascensão do capitalismo continua sendo um clássico sociológico, né? As principais obras dele, de 1904 a 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1919 a 1920, A História Geral da Economia, de 1921 a 1922, já não é escrito posterior, né, foi lançado depois da morte dele, Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Esse é um pouco do Weber, né, dos fundamentos da sociologia dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer os 326 inscritos no canal, estava 327, alguém desistiu, desanimou. Aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma, né, no YouTube, ou seja em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.